A lei mosaica e a graça concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele começa a exortar, e eu quero hoje aqui tratar conosco o poder que tem a palavra de Deus. Vamos entender, parece que está tão distante de nós este poder que é a palavra do Senhor. Porque pode observar que Paulo fala assim, olha, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Muito engraçado é que hoje, quando você relata milagre, as pessoas elas querem saber o porquê, elas querem entender algo palpável, como aquele milagre aconteceu. Querem explicações, lógico, no seu consciente mas como isso pode acontecer? Se nós formos trazer aqui a história de Paulo, pela ótica humana, como Deus chamaria um homem que prendeu e até matou alguns dos cristãos? Como pode? Isso é muito lógico, isso é muito nosso, é muito carnal, nós somos assim, queremos tudo em explicação. Assim como o povo judeu, porque aqui Paulo está exortando e ele fala, olha, tanto o judeu quanto o grego, esta graça, este poder está resumido, está para todos, qualquer um que acreditar pode receber deste poder. Obviamente que o Espírito Santo designa para alguns propósitos, pastores, profetas, e assim, outros cargos que diz a palavra do Senhor, mas é para todos. Observa que Jesus fala, olha, ide e pregar o Evangelho, é para todos. Observa que Jesus chama 12, mas logo mais na frente ele envia 70. Então não está ali para uma classe social, ou somente para uma nação, ou somente para um povo excluído, não. Isso é para todos que crerem. Este poder. Todos podem chegar no enfermo e orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. Aqui as pessoas estavam procurando muita lógica. Olha, eu vou falar algo aqui, eu creio que isso pode repercutir talvez mal. Mas quando nós temos Jesus Cristo, não precisa-se de campanha. Quando nós temos Jesus Cristo, nós não precisamos de nada palpável. Quando nós temos Jesus Cristo, Ele mesmo diz, esses que são meus não andarão confundidos. Muitas vezes campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, campanha daquilo. Não precisamos, nós precisamos de Jesus. É só Jesus que é necessário na nossa vida, para que nós conseguimos alcançar aquilo que já está reservado para nós, por Ele. Porque nós queremos muita lógica, nós queremos muito, mas não, tem que ser assim, não, tem que ser assado, não, fica na dispensação do Senhor Jesus, e Ele conduzirá os teus passos, pois aqui a palavra já está dizendo, conformosos são os pés daqueles que propagam o Evangelho. Sabe o que o Senhor está querendo de nós aqui? Como já foi dito pela missionária Marlene, Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle, para que Ele assim nos conduza aquilo que Ele já está reservado para nós, como já dito na vida do nosso irmão. Por isso da luta, por isso das perseguições. Por quê? Porque há uma obra a ser concluída, há uma obra a ser feita, e essa obra ela é tão grande e poderosa, por isso das lutas, por isso das afrontas. E nós muitas vezes queremos apontar, queremos dizer, esse pode, esse não pode, mas a gente aqui da família em Cristo, nós estamos aqui clamando ao Senhor que Ele dê o crescimento, porque nós somos necessitados do crescimento que vem dEle. E do crescimento que vem dEle, não, o Senhor não está limitado a homens, Ele está limitado a desejos. Não limitado não, Ele está pronto para abençoar aqueles que desejam. Nós vamos ler lá no versículo 1, para que nós entendamos por que Paulo escreve dessa maneira. Irmãos, versículo 1 de Romanos capítulo 10. O bom desejo do meu coração e minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Olha que lindo, ele fala, o bom desejo do meu coração.
coração. Isso que ele fala é fruto do que Jesus falou. Que a vontade do Senhor Jesus é que ninguém se perca, é que todos sejam salvos. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que o Senhor quer entregar a nós, mediante a tua palavra. E ele começa a dizer, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus. Observa que Paulo está tratando um povo, não é uma pessoa. É um povo. Ele diz aqui, olha, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus. Eles têm zelo, mas não com entendimento. Eita, e o Senhor começa a vasculhar dentro de nós. Olha que lindo. Nós temos zelo pelas coisas de Deus, mas muitas vezes não com entendimento. Temos zelo. Não posso fazer isso porque isso não agrada a Deus. Não posso fazer isso porque não agrada a Deus. Não posso fazer isso porque não agrada a Deus. Mas lá dentro o Senhor está conhecendo o real desejo do nosso coração. Ele continua, olha, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso é muito tremendo, porque nós queremos estabelecer a nossa justiça. Olha que tremendo. Como eu posso trazer um exemplo básico para que nós possamos entender o que está dizendo aqui? A palavra do Senhor diz que é não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Certo? Muitas vezes a nossa justiça não está alinhado com a justiça que vem de Deus. A nossa justiça. A nossa justiça é assim. E eu vou trazer o zelo como pai, tá? Eu como pai conversando com os meus filhos. Eu pego e falo com meus filhos, não vão por aqui, não vão por aqui, não façam isso, não age dessa maneira, isso não vai ser certo, isso não vai ser bom, isso não vai produzir bons frutos, isso é minha justiça. Porque eu pego a minha experiência e quero aplicar a minha experiência, ok? Ficou claro até aí? Porque nós não queremos que os nossos filhos repetam o quê? Os nossos erros. Certo? Não queremos. Não queremos que eles passem pelo caminho que nós passamos. E foi caminho árduo. Foi caminho muito árduo. Muitos erros, né? Muitas decisões erradas, muitas decisões precipitadas. E nós não queremos que os nossos filhos passem por isso. Porém, nós esquecemos da justiça que vem de Deus, porque a palavra do Senhor diz que quem nos justifica é Ele. Então muitas vezes a gente pode sim aconselhar os nossos filhos, aconselhar o nosso esposo, aconselhar a nossa Marília, ia ser boa, a nossa esposa, aconselhar nossos amigos, mas o principal é apresentar a Deus em oração. Não impor a nossa justiça, mas a justiça de Deus se manifesta. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. E eu falo isso não tem como eu não falar em experiência. Eu peguei uma família. E a família sentou uma moça e duas moças atrás da mãe. E uma confusão ali, e uma acusação feroz ali, aquele negócio todo. E eu só falei uma coisa para ela, só falei uma frase. Eu falei assim, olha, não é no como eu falo, não é o que eu falo, mas como eu falo. E eu resumi tudo aquilo em uma pergunta. Pairou a paz dentro do carro. E eu virei para a menina que sentou à frente e perguntei para ela assim, as suas decisões hoje e as suas atitudes hoje, quais serão os frutos que você colherá lá na frente? Acabou a conversa. Aí a irmã vai, responde. Aí eu falei, o nosso objetivo não é acusar, o nosso objetivo é colocar as pessoas para refletir. Porque não tem algo melhor do que você aconselhar seu filho e lá na frente o seu filho chegar para você e falar assim, pai, tu estava certo. Tu estava certo, pai. Que bom que eu te ouvi, porque olha, foi confirmado hoje
aquilo que o Senhor me aconselhou lá atrás. Não tem nada melhor do que isso. Observa que nós aconselhamos, mas continuamos apresentando em oração. A quem? Ao Pai, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo muda. Por isso que está escrito: crê somente e será salvo você, abençoado, e também a tua casa. Instrua o teu filho no caminho, seja vós exemplo. Tudo que quer que faça para vós, faça vós também. Seja vós a dar o primeiro passo da mudança, que o Senhor vai se responsabilizar pelo restante. Continua plantando, continua semeando e regando, e Deus dará o crescimento. Então aqui fica bem claro: olha, eu sei que vocês são zelosos pelas coisas de Deus, mas não com entendimento. Quer ver? Jesus chega para os fariseus e fala assim: ó, vocês até da hortaliça tira 10% para dar a Deus, mas não honra pai e mãe. Queres cumprir a lei? Cumpra-a por completo. E não imponha sobre o povo aquilo que vocês mesmos não cumprem. Olha que tremendo. Por isso que Jesus já deixa bem claro: não é pelas obras, para ninguém se vangloriar. Porque não tem nada tremendo. Por isso que a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória é para quem? Para Ele. Porque Colossenses, Paulo escrevendo, fala: tudo por Ele e para Ele e por Ele são todas as coisas. Olha que tremendo. Já atribui ao Senhor. Por isso que ele diz: olha, eu sei ter muito, como também sei ter pouco, sei ter abundância, mas também sei padecer necessidade. Em tudo eu estou instruído. Pode ver, porque ele entendeu que a vida dele agora era totalmente do Senhor, e tudo que acontecia na vida dele era permissão do Senhor, e ele estava dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Que por mais as situações que eles estejam passando, ele sabia que tudo era permissão de Deus, era Deus que controlava, que guardava, que zelava a vida dele. Nós precisamos ter essa confiança, porque aí entra na primeira pergunta: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? Sabe o que é isso? Incredulidade. Muitas vezes somos incrédulos. Muitas vezes nós deixamos a situação fazer mais barulho do que a voz do nosso Senhor, e nos desesperamos. Marlene falou de algo segunda-feira. Gente, segunda-feira foi algo muito delicado mesmo, porque a gente faz um projeto. Eu falo: vou acordar tal hora, vou fazer isso. Começou a fugir de tudo aquilo que eu programei, o estresse tenta tomar conta. E eu já comecei a ficar acelerado. E acelerado, o coração batendo forte, Quem sofreu? Eu. Cabeça doeu, ficou tremendo, porque os meninos vieram, não conseguiram achar o vazamento aqui, quebra lá e quebra aqui, fala que ia ter que quebrar um monte de coisa, e aí o coração já... Eu falei: meu Deus do céu. Chegou no final do dia, eu estava me tremendo todo, com a carne tremendo. Por quê? Porque fugiu do meu controle e eu não tive a paz que o Senhor me dá. Como disse a missionária Marlene, é paz em casa, mas também paz aonde quer que você esteja. Nada externo pode influenciar o seu interno. Pelo contrário, o seu interno influenciará o externo. Pode estar um caos, mas eu cheguei. Eu sou pacificador. E aonde eu chego, a paz reina. Amém? Vamos continuar. Então assim, eu tenho zelo, mas não com entendimento. Ou seja, por isso que eu preciso primeiro remover de minha incredulidade. Porque ele começa a dizer aqui, ó: não se sujeitar à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Ponto. O final da lei é Cristo. E nós precisamos entender isso, que a obra é Cristo, é de Cristo. O povo é de Cristo. Foi Cristo que morreu por eles. Então eu preciso agora adquirir o quê? Os sentimentos de Cristo, para que eu possa então olhar com os mesmos olhos que Cristo olhará. E assim eu entenderei e viverei e verei a transformação que o Senhor pode dar. Vamos tomar, porque eu falei que eu preciso ministrar em menos tempo. Vamos versículo 5. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, voltar a trazer Cristo dentre os mortos? Ele está dizendo assim. Por isso que eu falei a respeito das campanhas. Eu quero explicar isso daqui.
o que precisava ser feito para que eu e você hoje tivéssemos vida e a termos com abundância já foi feito. Cristo já morreu, foi ressuscitado e agora está no céu, já foi pago. E Paulo descreve isso muito bem, que o que nós fomos comprados foi por sangue, e esse sangue tem um alto valor, ponto, basta. Não, que agora eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, não preciso fazer isso, não. Ah, eu preciso fazer a campanha, não, eu preciso ir lá, não, eu preciso ir aqui, não, eu preciso fazer isso, não, eu preciso, olha, né, com um propósito diferente do jejum. No jejum terei mais de Deus, ouvirei mais a voz do Senhor, vou silenciar o meu interior e receberei do Senhor uma direção. Aí sim, mas fazer, não, eu preciso fazer campanha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, já foi feito, o preço já foi pago, sabe o que eu preciso? 8. Só preciso do 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti. Aleluia! Na tua boca e no teu coração está. É a palavra da fé que pregamos. Vou ler de novo. Mas o que diz? Uma pergunta. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O que mais me chama a atenção é que Paulo fala assim, olha, não precisa, porque está aí contigo, e é a palavra de Deus, só preciso abrir a boca e proclamar ela. Mas é tremendo que eu preciso falar o que está aqui dentro. Aqui dentro. Por isso que ele fala, com os lábios eu proclamo, mas com o coração eu creio. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Resumindo, é simples assim. Desvia-te do mal, ajuda o teu próximo, não aborrece o teu irmão, crê que o Senhor ressuscitou ele do morto, que ele já está à destra de Deus Pai, e vive a obra do Senhor. Visto que, versículo 10, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Simples assim. É que nós, talvez, como dito pela missionária, nós vemos todo mundo fazer, aí queremos fazer também. Vemos assim, a igreja está cheia, então quer dizer que Deus está lá. Porque nós vamos muito pelo que os olhos nos mostram. Vemos pessoas pulando, vemos pessoas profetizando, mas muitas vezes o seu coração não está. E te digo mais, porque o profeta Isaías disse, Deus falando através da vida dele, o meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ó. Você entendeu? Estou em culto, estou em vigília, estou buscando, e hoje as pessoas classificam que ser cheio de Deus é estar no culto todos os dias. Eu preciso estar na igreja todos os dias, e na verdade eu preciso ser igreja. Porque eu sendo igreja, onde eu for, proclamarei a justiça, proclamarei o evangelho. Como dito aqui, gente, olha, que nem nós temos um canal no YouTube, gente, olha, eu não quero milhões de pessoas lá, porque para mim não importa o número. Sabe o que
que importa? Se tiver lá 20 pessoas inscritas, mas 20 pessoas transformadas, e através dessas 20 pessoas transformadas, transformará mais outras vidas, então serão 80, então serão 100, então serão 200 pessoas transformadas através da vida dela, porque isto é obra, não é pelo que meus olhos veem, mas é a transformação, porque se uma pessoa for transformada, ela começará a transformar aqueles que estão ao redor dela, e assim sucessivamente, e o nome do Senhor será glorificado, ponto final. Do que adianta ter esse lugar lotado, cheio? Não, eu prefiro esse lugar aqui, que nem nós aprendemos, e através daqui nós levarmos o Evangelho lá fora, e as vidas serem alcançadas, e lá ser multiplicado, porque o ceifo é lá fora, aqui dentro nós estamos para aprender, se armar, ser cheio, para lá fora nós darmos os frutos. É isso que nós precisamos, por isso que o Senhor está nos tratando. Minha boca precisa confessar e o meu coração está cheio, porque todo aquele que nele crê não será confundido. E quantas vezes nós estamos confundidos até mesmo estando nele? Por quê? Porque nós precisamos, como diz a palavra do Senhor, orar e vigiar. Vigiar e orar. Observa, irmão João, que sempre Deus te tira de algo para te renovar. Já percebeu? Você está no meio, o Senhor pega, te tira, leva, te trata para você voltar. Depois o Senhor te tira de novo, te trata para você voltar. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Está na hora de você sair desse meio, mano. Mesmo que você vai andar no deserto um pouquinho sozinho. Mas é lá que você terá o suplemento de Deus. E aí você voltará, e aí sim, começará a grande obra que o Senhor tem na tua vida. Observa que muitas vezes a gente quer estar muito envolvido. Muitas vezes o Senhor quer que a gente deixe de abraçar e vai ter um tratado com Ele. Somos assim. Eu sou muito coração, mas muitas vezes, e eu lendo a palavra do Senhor, eu vi que Paulo escreve, olha, nós fomos impedidos pelo Espírito de Deus de ter convosco. Muitas vezes é preciso um tempo de deixar de abraçar. Quer dizer que nós somos ruins? Não, é tempo de Deus nos tratar. E nós precisamos entender isso, por isso que nós não podemos andar confundidos. Não, mas eu quero. Tá bom, você quer, mas espera, calma aí. Venha ter uma intimidade comigo, eu te levo. Aí você será conduzido por mim. Então, varão, saia desse meio. Você sabe que meio que é. Deixa Deus, saia. Aí você fala, mas eu vou me sentir muito sozinho. Não, aí você vai sentir o que o Senhor realmente quer contigo. Amém? Quando nós estávamos orando e a Marlene falando, eu senti isso daí. Não, você falou, o Senhor me tira e me trata. O Senhor me tira e me trata. Então, e eu vejo você, mano, eu vejo assim, eu no começo. Eu quero abraçar, eu quero envolver, eu sou assim, eu já quero fazer culto na casa de todo mundo, já quero tudo, isso é bom. Mas muitas vezes a gente compra uma briga e não estamos fortalecidos ainda. Deu para entender? Porque nós achamos que orar, ter visão, o Senhor dá uma revelação. Glória a Deus, irmão, é luta. Por isso que a gente tem que estar firmado. Muito firmado. Olha, só o sangue de Jesus. Hoje não é dia de testemunho, hoje é dia de fortalecimento. Está ficando claro até aqui? Você observa que não precisa de muita coisa. Eu preciso só confessar e meu coração ser cheio. Ponto, basta. E não querer ser como todos aí são, mas sim ser alguém que Deus chamou para ser daquela maneira. Aí a gente fala assim, eu queria pregar como a missionária Marlene. Eu vejo a missionária Marlene pregando numa calma, ela pega um texto, esmiuça o texto todinho, e é lindo, e vai trazendo ensinamentos, e Deus vai falando conosco. Eu já pensei assim. Já parei para olhar alguns pastores, né, e falava, nossa, que eloquência, nossa, que conhecimento, mas o Senhor me chamou para tratar o povo desta maneira, que está sendo tratado. O Senhor me pega, me dá um texto, e o Senhor vai me levando para os textos, e eu aceitei. Não menosprezes o dom que há em ti. Eu falei, amém, Senhor. Me reservo, o Senhor me confirma, e agora eu saio. Observa que, isso me chama muita atenção, é sobre isso que eu quero falar. Coração e boca. Ok? Ficou claro? A saber se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração
coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Observa que Paulo está tratando o povo. Ok? Ele está tratando o povo. Então ele começa a trazer a memória daquele povo, que na verdade, a lei que foi estabelecida por Moisés foi para apontar para a vinda de Jesus. Chegando-se na vinda de Jesus, ele deixa bem claro, e o fim da lei é Cristo. A lei foi estabelecida para que o povo agora conseguisse se livrar do Egito, porque não foi fácil, porque nas circunstâncias mais difíceis eles tinham saudade do Egito, assim como nós muitas vezes temos saudade do velho eu, das velhas vontades que nós tínhamos. E aí vamos lá, na época que talvez nós éramos solteiros, na época que a gente era baladeiro, bagunceiro, às vezes a gente tem saudade. E quando eu falo nós, é como um corpo, porque eu não posso estar sentindo, mas o meu irmão está sentindo, e se ele está sentindo faz parte do corpo, então eu sinto, eu preciso entender isso, com desejo de voltar para aqueles velhos costumes, é aqui. A lei foi para que o povo andasse com retidão para se cumprir em Cristo. Foi cumprido, o fim é Cristo. Se cumpriu, agora eu preciso com o coração crer para a justiça e com a boca confessar isso para a salvação. Ok? E eu falo assim muitas vezes, mas eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu não sei evangelizar. Eu não sei fazer nada. A primeira atitude que nós precisamos ter foi a que Isaías teve. Isaías foi muito claro quando ele viu a glória do Senhor. Eu prefiro ler, não precisam abrir, só para nós ganharmos tempo. Olha que tremendo esse homem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, alto e sublime. E o seu cortejo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os teus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que estou desfeito, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Observa que a primeira coisa que ele reconhece, que ele tinha o lábio impuro. Primeiro reconhecimento que nós precisamos ter. Nós precisamos reconhecer que dos nossos lábios não pode sair águas doces e águas amargas. Não podemos. Não podemos com a mesma boca que nós louvamos o Senhor, com a mesma boca nós amaldiçoamos. É o que ele reconhece aqui, ó, ai de mim. E ele reconhece, ó, meus lábios é impuro e eu estou no meio do povo, ou seja, eu tenho influência. Eu sou influenciado por este povo de impuros lábios. É o que ele está dizendo. E ele já começa a tremer porque ele viu a glória do Senhor e ele fala, eu vou perecer. Mas só que o segredo está no confessar. Ele confessou, eu sou um homem de lábios impuros e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E tocando com ela, a minha boca diz, eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. É muito interessante essa ordem. Primeiro ele vê a glória. Olha que lindo, gente. Ele vê a glória, coisa tremenda. E a glória era o resplendor era tanto que ele começou a enxergar as suas impurezas. Foi a primeira coisa que ele enxergou. E ele já confessou as suas impurezas. Gente, eu falo porque eu era assim, tá? Pregava e no trânsito xingava. Talvez não palavrão, mas... Não
pode sair. E eu creio que eu passei por um tratamento, falta mais 20% do download. Mas estou em processo de tratamento e eu glorifico muito a Deus por isso. Você observa que primeiro ele foi tratado e logo em seguida ele escuta o quê? A quem enviarei e quem há de ir por nós. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Amém? Primeiro detalhe, para que o poder, para que a palavra do Senhor tenha poder em nós, é a purificação dos lábios. Primeira coisa. Fala assim, mas os lábios, e a nossa irmã Rose, que gosta muito do nosso irmão Tiago, ele traz um tratamento a respeito da língua extraordinário. Então, para quem não conhece, lê Tiago, você vai ver que a sua língua, ela pode produzir coisas gigantescas, gloriosas, de edificação de vida, mas também pode trazer morte e um grande pode devastar mesmo. Essa é a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter nossos lábios purificados. E Jeremias também, capítulo de número 1, gente, isso é tremendo. A partir do 6, eu anotei, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Naquela época, uma criança, até os 30 anos, era considerado criança. Então, Jeremias tinha aí de torno de entre 25 e 30 anos. Porque ele deixa bem claro, Senhor meu, eu ainda sou criança e não sei falar. Mas o Senhor me disse, não diga, sou uma criança, porque a todos os que eu te enviar, irás tu, e dirás tu o que te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a tua mão e tocou-me na boca. E me disse o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações e sobre reinos, para arrancares e para destruíres, e para arruinares, e para derrubares, e para também edificares, e para plantares. E a palavra do Senhor ainda veio a mim dizendo, o que tu vê, Jeremias? Observa que depois da purificação, depois do experimento que ele teve com Deus, o Senhor fala, olha, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Ficou claro até aí? Agora nós vamos entrar o que é a palavra com poder nos nossos lábios, o que ela produz. Por isso que estas indagações, essas perguntas, como pois invocarei aquele a quem não creram? Uma pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram? Outra pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que pelo Evangelho, palavra, anunciam coisas boas. Você observa que Paulo primeiro trata aquele povo, por isso que ele fala, nem judeus e nem os gregos, mas todos aqueles quantos tiverem desejo, por isso que ele fala, no versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É rico para com todos, basta eu invocar. E aí a palavra diz, clame a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes, a quais ainda não sabem. Ou seja, tem novo de Deus para a nossa vida hoje. Glória a Deus. Tem novo de Deus. Por isso que nós vamos invocar. Mas primeiro eu preciso entender que meus lábios têm que ser purificados. Meu coração tem que estar cheio dele. E agora nós vamos ver o efeito da palavra na boca de um servo. E essa eu gostaria que vocês lessem. Atos capítulo de número 8 e o versículo de número 5. Olha o que acontece na vida de um homem cheio de Deus. O que a palavra do Senhor produz. E é incrível porque Jesus diz que Ele é o caminho e a verdade. Ok? A verdade nós entendemos o que? A palavra. Então primeiro eu preciso crer que o Verbo se fez carne e andou entre nós. Morreu por nós e agora nos deu autoridade, por isso que ele diz, em meu nome expulsarão, em meu nome curarão e em meu nome libertarão. Atos capítulo de número 8, no versículo de número 5, observa que Isaías reconheceu que os lábios eram impuros, Jeremias reconheceu que eles não sabiam falar, mas só que diante da presença do Pai, o que acontece quando nós reconhecemos diante de Deus?
Primeiro ele purifica e depois ele enche a nossa boca. Por isso que a Bíblia diz: não se preocupeis com o que haveis de falar, porque não é vós que fala. Atos capítulo 8, a partir do versículo 5. Todos encontraram? Diz assim, ó: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca dos reinos, acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Até um cena muito tremendo. Olha como começa a palavra: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme, mas que é agradável aquele que em qualquer nação teme, e ele faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Gente, presta atenção aqui, um minutinho. Ele estava já falando, ok? Ele estava pregando já. E abrindo Pedro os lábios, começa a anunciar. Está pregando, está falando. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual mandou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, aí ele traz os apóstolos, somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha, Pedro só está pregando. Mas você vê que Pedro volta lá no João. Pedro já fala dos profetas que nós já lemos aqui: Jeremias, Isaías, Joel, Abacuque, todos já apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Então ele fala: olha, os profetas já falavam dele. Então o homem tinha conhecimento da palavra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e se maravilhavam os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse por alguns
dias. Olha o poder da palavra. O homem estava pregando. Diz que enquanto ele ainda falava essas palavras, o Espírito de Deus caiu sobre aqueles homens. E começaram a magnificar a Deus em outras línguas. E o Senhor já falou agora, vamos batizar? E o povo já batizaram. Agora imagina este homem Cornélio, o quanto ele tinha influência, quantas pessoas, não está escrito, mas quantas pessoas através deste homem cheio do Espírito Santo, granjeou para o reino de Deus. Então é sobre isso, por isso que eu quero orar com vocês agora. Para que nós tenhamos também essa mesma ousadia pelo poder da palavra do Senhor. Como no último culto que nós tivemos aqui, no sábado, é necessário que o Senhor cresça em nós, para que nós diminuímos. E a palavra que a nossa missionária Marlene trouxe no começo é justamente isso. Quanto mais profundo nós estivermos, mais a voz dele nós ouviremos, mais dele seremos dependentes totalmente e não andaremos confundidos. E isso para os dias de hoje, sabendo que os dias de hoje são maus, é onde nós precisamos mais ter sede de buscar a Deus para fazer a diferença nesses dias maus. Precisamos ser luz para quem está na escuridão. Precisamos ser sal para aqueles que já estão sem esperança, para que eles voltam a ter novamente alegria, paz, esperança no Senhor Jesus. E isso realmente vai depender de nós aqui, sermos cheios do Espírito de Deus para que nós propagamos o Evangelho lá fora. Nós precisamos parar, e isso eu falo no geral, de olhar para o externo e começar a olhar mais para o interno. Eu preciso parar, urgentemente. Mas para isso eu preciso ser cheio do Espírito de Deus. Porque eu cheio do Espírito de Deus, o Senhor me dará a visão do céu. E o Senhor me dará a visão do céu e também me dará a direção. E Ele me dando direção, eu andarei com passos firmes. E não mais embaraçarei com essas coisas terrenas. Por quê? Porque o Senhor está me conduzindo. Como diz o hino da harpa, se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Ou, se pelos vales eu... Cadê sua Bíblia, Marlene? 515, vê aí, Varão. Gostaria de terminar. É isso mesmo? Sim,